Boa noite, igreja. Que a graça e a paz sejam sobre todos nós. Amém? Novamente. Obrigado, Valdir. Deus abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, dos versículos 12 a 17. Mateus capítulo 4, dos versos 12 a 17. Acompanhe a leitura. Ouviram, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Irmãos, embora nós lemos a perícope toda, de 12 a 17, eu quero apenas me atentar ao verso 17. Daí por diante, passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Então hoje eu quero continuar trabalhando com os irmãos, o mesmo tema de sempre, o reino de Deus. Embora a gente percebe que no Novo Testamento a palavra reino de Deus é substituído pelo reino dos céus, porque o povo judeu, eles têm muito temor e muito zelo a dizer o nome de Deus. Então, eles tiravam o reino de Deus e colocavam o reino dos céus, mas para dizer que era o reino de Deus. E então, eu gostaria de falar de o reino dos céus, ou o reino de Deus, um chamado à mudança através da pregação do arrependimento. Irmãos, eu lembro, há muito tempo atrás, eu era de outra denominação, que tinha uma certa conversa que era assim: quando o pastor começa a pregar muito sobre pecado, é porque ele está em pecado. E eu lembro muito dessa conversa e muitas vezes eu ouvia o pastor falar assim, eu vou parar um pouco de pregar sobre pecado, porque senão a igreja vai achar que eu estou em pecado. E a gente sabe que a essência do Evangelho, a essência da palavra de Deus é apontar para a nossa miséria. A essência da palavra de Deus é apontar para a nossa falha, para a nossa carência de perdão, carência de arrependimento. E eu acho interessante que o maior evangelista do século XIX, que foi Billy Graham, ele conta um testemunho de um cantor muito famoso, em 1949, se converteu ao ouvir um sermão de Billy Graham sobre arrependimento e pecado. Então esse cantor, ele era o Stuart Hablin, ele era cantor country e tinha canção em vários filmes de cowboy antigos, você vai ver música dele. E ele, ao ouvir a pregação sobre pecado e arrependimento de Billy Graham, ele se converteu à mensagem de arrependimento, à mensagem de amor por meio de Jesus Cristo. E ele se tornou um cantor gospel e foi uma bênção para a igreja e uma bênção enquanto ele viveu. Então ele abandonou os vícios, ele abandonou completamente o seu estilo de vida como pecador, como boêmio, e a gente sabe que esse, de fato, foi um dos frutos da pregação de Billy Graham. Eu não falo também, eu não consigo deixar de falar da conversão de Agostinho de Hipona, que era um boêmio, era uma pessoa que vivia nos prostíbulos, e de repente ele se converteu, ouvindo a palavra de Deus ali no quintal da casa, ali ele ouvia uma criança cantando, toma e lê, de repente ele abre na palavra de Deus e lê uma palavra que falou com ele,
falou da miséria e a necessidade de perdão e justificação em Cristo Jesus, e ele converteu. Conta a história no livro Confissões de Santo Agostinho, que ele andando pela rua da cidade, ele ouviu uma mulher, uma prostituta, chamando Aurélio, 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 ou Aureliano, e ele para e fala, e ela para e cerca ele, você não me conhece mais? E ele vira para aquela mulher, eu te conheço, eu é que não sou o mesmo. Mostrando claramente que a palavra de Deus trouxe arrependimento e conversão à vida de Agostinho, assim como trouxe na vida desse cantor country da época de 1949, ali onde que Billy Graham fez sua grande cruzada ali no norte dos Estados Unidos. Irmãos, esse texto ele faz parte de um contexto no qual onde Jesus é batizado por João. João é aquele que pregava batismo de arrependimento. João é aquele que falava, arrependei-vos, arrependei-vos, confessai os vossos pecados, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E de repente, Jesus é batizado, e ali há uma grande ação de Deus, mostrando a Trindade. Esse é meu filho em quem me compraz, meu filho amado em quem me compraz, o Espírito Santo em forma de uma pomba, e o filho sendo batizado, e logo após o batismo, Jesus é levado para ser tentado no deserto. Logo após a tentação do deserto, Jesus, ele fica sabendo que João fora preso, e ele volta para Nazaré. De Nazaré, ele vai para Cafarnaum, e ele vai morar em Cafarnaum, e começa a pregar. E a primeira pregação de Jesus é, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Irmãos, esse texto em questão, em que vamos expor hoje à noite, ele nos traz preciosas lições que devem, de fato, impactar as nossas vidas ao ouvir esse texto. Porque, na verdade, irmãos, o que nós vemos como oferta nas igrejas, vemos como oferta na internet, são sermões que já não mais convoca ao arrependimento, são sermões que já não mais confronta o pecado, a nossa miséria, para que nós venhamos de fato voltar para Jesus. Voltar para Jesus. Essa é a grande questão de se voltar para Jesus, de morrer para nós mesmos e de abraçar aquilo que Deus tem a nos oferecer através de Jesus Cristo, que é tão grande e tamanha salvação, irmãos. E a primeira lição que eu gostaria de trazer para vocês aqui é que o reino de Deus, ele nos conclama a proclamá-lo verbalmente. Esse reino de Deus, ele precisa ser proclamado. Esse reino de Deus, ele precisa ser falado. Esse reino de Deus precisa ser proclamado por mim e por você, assim como foi proclamado por João, assim como foi proclamado por Jesus, assim como foi proclamado pelos apóstolos. Os apóstolos falavam, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. Assim como foi proclamado pela patrística, pelos patriarcas, pelos pais da igreja, assim como foi proclamado pelos pré-reformadores, e assim também como foi proclamado pela aquele porta-voz da grande reforma protestante do século XVII. Porque se você leu as 95 teses de Lutero, você vai saber que a primeira tese de Lutero que foi martelado, colocado na porta da catedral lá de Wittenberg, era arrependei-vos. A primeira tese das 95 teses de Lutero era arrependei-vos. E as demais teses eram mostrando do que esse povo tinha que arrepender. E aí ele veio descambando em cima de tudo aquilo que a igreja romana e tudo aquilo que era praticado pela religião estatal e tudo aquilo que era pregado de forma errada. Ele começa as suas 95 teses com arrependei-vos. Porque é necessário, irmão, é necessário a gente falar, Jesus te ama. Jesus te ama, mas é mais necessário ainda mostrar a necessidade de arrependimento.
a necessidade de se falar, você precisa arrepender dos seus caminhos, você precisa arrepender das suas intenções erradas, você precisa arrepender do teu egoísmo, do teu pecado, do teu sarcasmo, você precisa arrepender das suas ações erradas. E é isso que João Batista fez, e por isso que João Batista também foi preso e foi decapitado, porque ele apontou o pecado do governador. Ele apontou o pecado de Herodes. Porque, irmãos, proclamar o Evangelho é exatamente isso. Proclamar o Evangelho é apontar para a nossa necessidade de olhar para nós e entendermos que nós precisamos dessa graça, que nós precisamos nos arrepender de quem somos e do que fazemos. Há uma necessidade, irmãos, de se pregar arrependimento no mundo. E são poucos pastores que se pregam arrependimento. Hoje se prega sobre tudo. Se prega sobre vitória, se prega sobre bênção, se prega isso, 7 passos para aquilo, 7 chaves para aquilo. Se prega-se de toda forma, mas a pregação, a proclamação do arrependimento não se tem pregado. E aqui a palavra destacada por Paulo, ela mostra uma ação de proclamar uma mensagem, de expressar verbalmente, um chamado à pregação, um chamado ao anúncio, a uma mensagem significante, a uma mensagem relevante, a uma mensagem de vida. A palavra usada aqui no original revela exatamente que a palavra, o chamado ao arrepender, quando nós somos arautos de Deus, proclamadores de Deus, nós estamos levando uma palavra de vida. E aqui cai por terra, irmãos, muitos argumentos cristãos de que nós não precisamos proclamar o Evangelho. A minha vida é um testemunho do Evangelho. Eu não preciso pregar porque o meu exemplo de vida prega. O exemplo fala mais do que palavras. Viver a palavra é melhor do que proclamar. O que adianta saber o Evangelho, o que adianta saber a Bíblia, mas se não vive o que prega? Irmãos, isso tudo é engodo de Satanás, irmãos. Porque o diabo, ele quer nos calar, o diabo quer te calar. O diabo quer que você seja uma pessoa tímida, acanhada, medrosa. Que você se cale e não fale do amor de Deus e que não aponte o erro dos outros. Não aponte o pecado e a necessidade de perdão e do amor do Pai. É isso que está caminhando a história, irmãos. É isso que está caminhando. Nós vemos claramente aquilo que é pecado tendo nome de doença. Nós vemos claramente, irmãos, as pessoas tendo orgulho do que é errado e vergonha do que é certo. Nós estamos vivendo, hoje em dia, uma inversão total de valores éticos e morais. E nós temos nos calado porque nós falamos, não, o meu testemunho de vida vai ganhar. O meu testemunho de vida vai mostrar Jesus. E que a gente vê na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, começando por João, o último dos profetas, passando por Jesus, pelos apóstolos, né, e até Billy Graham, ele sempre chamava, e outros irmãos, chamava ao arrependimento, à necessidade de arrepender. John Charles Riley, um grande teólogo do século XIX, ele foi bispo de Liverpool, na Inglaterra. Ele declarou o seguinte, presta atenção no que ele declarou. Os dias mais resplandecentes da Igreja de Cristo sempre foram aqueles em que a pregação do Evangelho foi mais honrada. Os dias mais tenebrosos da Igreja sempre têm sido aqueles dias
em que a pregação sempre foi desvalorizada. Aí eu pergunto, irmãos, qual é o lugar da proclamação no seu coração? Qual é o lugar da pregação do Evangelho? Qual é o lugar que a pregação do Evangelho ocupa no seu coração, na sua prioridade? Será que nós saímos da nossa casa para vir à igreja, ávidos a ouvir a mensagem de Deus? Será que nós saímos da nossa casa, viemos para a igreja, hoje eu quero ouvir Deus falar ao meu coração? Quais são as motivações reais, verdadeiras, nas quais nos conduz a vir estar aqui, sentar num banco de igreja, ouvir um pregador atrás de um púlpito, ou um louvor, ou uma bateria, ou numa igreja, né? Que muita gente fala, olha, ela é muito escura, muito calorenta, é uma igreja muito simples. O que te trouxe aqui essa noite? Eu não sei a verdadeira motivação do seu coração. Eu não sei quais foram os motivos que te trouxeram aqui essa noite, mas eu te digo em nome do Senhor Jesus Cristo, se o seu motivo foi ouvir a proclamação do Evangelho, se o seu motivo foi de fato ouvir a palavra de Deus te provocando e te contrapondo e mostrando os seus erros, esse de fato é o verdadeiro valor de quem vem cultuar a Deus. Porque a centralidade do culto está na proclamação do Evangelho, na proclamação. E essa proclamação fala de arrependimento, irmãos. Essa proclamação fala de arrependimento. Eu não sei, e a gente vai entrar agora, porque quando a gente fala de arrependimento, eu estava olhando as minhas anotações lá da aula de teologia do primeiro ano. Estava lá, elementos do arrependimento. Quais são os elementos? Ação, emoção, primeiro, razão, emoção, volição. Aí quando a gente olha para um texto desse aqui, e a gente vê Jesus falar de arrependimento, e a gente olhou a necessidade da proclamação e a nossa necessidade de ouvir sobre arrependimento. Porque, irmão, se deixar, nós vamos ficando anestesiados por este mundo, pelos pecados, pelas coisas que vamos consumindo nesse mundo. As coisas que antes nos escandalizavam já não vai ser mais escândalo. A gente já vai aceitando coisas que outrora a gente não aceitava. A gente já vai abraçando coisas que outrora a gente não abraçava. A gente vai começando a tomar a forma desse mundo. Não, é assim mesmo, as coisas mudaram, é assim mesmo, deixa, o que tem? Todo mundo está fazendo igual, todo mundo está fazendo. Não, é assim mesmo, a gente tem que ser mais maleável, a gente não tem que bater contra, a gente não precisa fazer dessa forma, e nós vamos nos dobrando aos moldes desse mundo, até mesmo na conduta própria, na conduta da criação de nossos filhos, no relacionamento conjugal, nós vamos nos dobrando diante do engodo e das mentiras desse mundo, da mentira de Satanás, irmãos. Chega no momento que nós temos um calo tão bem feito na nossa consciência, que nada mais causa dor, nada mais causa arrependimento. Um marido é capaz de xingar a sua esposa, a esposa é capaz de xingar seu marido, o pai prejudicar um filho, maltratar um filho, tantas coisas acontecendo e tudo ser normal. Tudo ser normal, irmãos. O quanto nós já nos acostumamos com as desgraças desse mundo. A guerra lá na Ucrânia está rolando. Nós preocupamos no começo, mas o quanto nós estamos preocupando agora pela guerra na Ucrânia. O quanto nós estamos orando pelas vidas que estão sofrendo. A nossa ação, a nossa postura é de nos acomodarmos, irmãos.
E o segundo ensinamento que esse texto nos traz é que o reino de Deus tem uma mensagem fortíssima. E essa mensagem é arrependimento. Aí é onde eu entro na questão da razão e eu entro na questão da emoção, irmãos. Porque arrependimento é uma ação, uma atitude essencial para fazer parte do reino de Deus. Só faz parte do reino de Deus pessoas arrependidas. Pessoas que não são arrependidas não fazem parte do reino de Deus, irmãos. O reino de Deus não é para pessoas perfeitas. Não, eu sou perfeito, eu faço tudo certo. Então você não faz parte do reino de Deus, porque o reino de Deus não é lugar de pessoas perfeitas. O reino de Deus é lugar de pessoas arrependidas, sabem que são pecadoras, mas que necessitam dessa graça de Deus. São pessoas pobres de espírito, que não têm nada para oferecer, porque sabe que precisa dessa graça de Deus. Então, irmãos, o arrependimento é uma mensagem forte para nós. É uma mensagem forte para o nosso coração e nos chama à mudança. Vou te citar um exemplo, o exemplo de Pedro. Pedro, ele negou a Jesus. Antes que o galo cante, você me negará? 3 vezes. Ele negou Jesus 3 vezes. O galo cantou, ele lembrou, e a Bíblia diz que ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E quando ele teve o encontro com Jesus, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro se voltou para Jesus. Pedro apacentou a igreja. Pedro pregou. Pedro entregou sua vida por amor a Jesus. Pedro entendeu que estava errado. Pedro sentiu tristeza profunda em seu coração. Atos 17:30 está assim: ora, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Deus não leva em o tempo da sua ignorância, mas leva a todos, em toda parte, que as pessoas devem se arrepender. Pecamos o tempo todo, irmãos. Se você dá vazão ao seu coração, se você dá vazão à sua carnalidade, e a gente dá o tempo todo, porque a gente sempre está julgando alguém, a gente sempre está apontando o dedo para alguém, a gente sempre está criticando alguém, né? A gente sempre está falando do cabelo da fulana de tal, a gente sempre está falando da roupa não sei de quem, a gente sempre está falando das pessoas, a gente sempre está provocando intriga, fofoca, a gente sempre está falando, tem aquelas pessoas que estão presas na pornografia, pessoas casadas presas na pornografia, irmãos, jovens presos na lascívia, e o pecado está imperando, tanto na vida dos casados quanto dos solteiros, de todas as formas, de forma ética, de forma moral, lá no trabalho, na vida eclesiástica. E agora vemos a necessidade, irmãos, de entender com a razão, entender pelo intelecto, que precisamos estar diante de Deus com atitude de arrependimento. E que esse entendimento mexa com o seu coração, mexa com o meu coração, que venha nos trazer tristeza pelo que fazemos, pelo que somos, pelos nossos pensamentos. Não é simplesmente uma emoção de remorso, mas é sentir o peso do pecado, o peso da nossa desgraça, o peso da desgraça que nós provocamos na vida do outro. Porque não falamos de Jesus, porque não falamos de paz, de amor, de santidade, de justiça, porque não falamos de mansidão, domínio próprio, porque não falamos disso tudo, porque não falamos de arrependimento.
Será que os nossos pecados, será que as nossas atitudes têm trazido arrependimento em nosso coração? Será que as nossas atitudes erradas, os nossos pecados, têm nos trazido tristeza, vergonha, corar de vergonha o nosso rosto? Porque Paulo, lá em 2 Coríntios 7, verso 10, ele fala, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo traz morte. O remorso traz morte, mas a tristeza, segundo Deus, traz salvação. Porque quem confessa o pecado e deixa, este sim, demonstra que foi encontrado por Cristo, foi salvo em Cristo Jesus, que ele não tem prazer em viver uma vida de pecado, de mentira, de engano, de fazer as coisas erradas no trabalho, de pensar, de se mover em direção apenas aos seus interesses próprios, enganando um ou outro. E aqui, irmãos, podemos entender que a emoção aqui, a tristeza descrito, é um componente essencial do arrependimento verdadeiro. E essa tristeza, ela é gerada pelo reconhecimento do pecado. Essa tristeza, ela é gerada pelo afastamento de Deus. É causada pelo impacto das nossas transgressões, pela dor que nós causamos no outro, pelas nossas atitudes erradas. Essa tristeza é um desejo genuíno por uma restauração, por uma vida plena com o Senhor Jesus Cristo, pela insatisfação de viver a vida que se vive aí no mundo, pela insatisfação de viver uma vida cristã morna, sem sabor, sem alegria, sem gosto. Porque muitas vezes nós não sentimos a presença de Deus pela nossa falta de arrependimento, por nos acomodarmos em nossos pecados e dizer, não, está certo, isso não é pecado não, isso é doença. Isso faz parte do meu corpo. A necessidade sexual é parte de um corpo, do homem e da mulher. Se a minha mulher não me satisfaz, eu vou procurar na internet, me satisfazer em sites pornográficos. E aí você vai procurar se satisfazer nas áreas de que você é mais fraco, na mentira, no engano. E tem muita gente, para não sentir a tristeza genuína do Espírito Santo, está se encharcando de remédio. E é um engodo de Satanás. Porque enquanto você estiver anestesiado com certos medicamentos, você não vai entender nunca que a tristeza que você está sentindo é uma tristeza que o Espírito Santo está te incomodando para que você ajoelhe e confesse seus pecados e mude de direção. Porque esse é o terceiro ponto que nós vamos ver aqui na frente. Volição. Arrependimento, ele é razão, é emoção, mas que nos leva à volição. Quando a gente olha o exemplo de Pedro, vemos que Pedro se voltou para Jesus. Eu errei, eu neguei, eu amo Jesus, eu quero seguir Jesus, eu vou pregar Jesus. E qual foi o problema de Judas? O problema de Judas não foi a traição. O problema de Judas foi a traição e a falta de arrependimento. Traição e a falta de arrependimento. Ele até teve uma tristeza, um remorso, porque ele tentou devolver lá as moedas, mas ele não completou o ciclo. Ele entendeu que tinha feito errado, ele sentiu tristeza, mas ele não se voltou para Jesus. Ele tirou sua própria vida. A diferença está aí, meus irmãos. O poder transformador da mensagem, o reino de Deus exige de nós mudança,
uma mudança profunda, uma mudança genuína, quer se voltar para Jesus, falar: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu não consigo viver sem atuação na minha vida. É isso que significa a palavra metanoia, irmãos. É mudança completamente de direção, é sair de si mesmo, é parar de voltar para si mesmo, para se voltar para Cristo. Volte-se para Jesus. A diferença de Pedro e Judas foi justamente essa. Pedro se voltou para Jesus, completou o ciclo, e Judas não. Outro exemplo de conversão, de gente que arrependeu e voltou para Jesus, foi Zaqueu. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, se eu tiver defraudado alguém, se eu extorquir, eu devolverei 4 vezes mais. Porque o arrependimento gera mudança, vontade de fazer o que é certo. Espera aí, eu prejudiquei o irmão, eu vou lá pedir perdão para o irmão. Eu falei mal do irmão, eu vou lá pedir perdão. Eu inventei uma mentira com o nome do irmão, eu vou lá pedir perdão. Eu inventei uma fofoca com o nome do irmão, eu vou lá pedir perdão. Eu repassei uma fake news, prejudiquei uma pessoa, eu vou lá pedir perdão. Isso é verdadeiro arrependimento. Não é cruzar os braços e falar: não, tá bom, o tempo resolve, não tem nada melhor do que o tempo para resolver. Isso é uma mentira. O que resolve é o perdão. O que resolve é confessar e deixar o pecado. O que resolve é completar o ciclo, razão, emoção e volição. E metanoia nos chama a mudar de direção, a voltar-se totalmente para Jesus, deixar o seu ego, a sua vaidade, o seu medo, o seu preconceito, se voltar para Jesus. John Piper, um pastor teólogo cristão contemporâneo, ele aborda o termo metanoia, e ele fala que metanoia não envolve apenas reconhecimento do pecado, mas também um abandono voluntário do pecado em favor da obediência a Deus. Então, assim, para Piper, irmãos, a metanoia é uma expressão do poder transformador de Deus em nossas vidas, concedendo-nos a capacidade de arrepender sinceramente, abandonar nossos caminhos pecaminosos e nos voltar para Deus em submissão e amor. A gente fala muito de perdoar. Eu perdoei. Será que a gente perdoou certas questões? Eu lembro do professor Jor, foi professor de Novo Testamento e grego no seminário, e ele foi chamado para acompanhar uma senhora no leito de morte, que ela queria conversar com ele. E ele sentou do lado dessa senhora na cadeira que colocou e falou para ela: você tem algum pecado que a senhora queira me confessar? Ela falou: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu estou arrependida de muitas coisas, mas uma coisa eu não consigo perdoar, foi a traição do meu marido, e isso eu vou levar para o meu túmulo. E o pastor Jor olhou para aquela mulher e falou: e infelizmente, a senhora não vai levar só para o túmulo, mas a senhora vai levar para o inferno. Porque o reino dos céus é lugar de gente arrependida. É lugar de gente arrependida. E perdão é atitude de gente arrependida. Perdoar não é esquecer. Quem esquece é Deus. Deus esqueceu todos os nossos pecados. Perdoar é lembrar da ofensa sem sentir dor, sem sentir mágoa, rancor, sem querer revanche, descontar.
Orar para que Deus pese a mão, fala, olha, fez aquilo comigo, Deus. Vai lá. Ou quando a pessoa está passando por um momento difícil, está vendo? Está pagando. Está pagando o que fez comigo. E o pior é que não enxerga. Né? O pior cego é aquele que não quer enxergar. E a gente sentir felicidade com a desgraça do outro. É viver na contramão do chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, irmãos. E tem muita gente vivendo na contramão disso, porque tem se alegrado com o choro do outro e tem se entristecido com a vitória, com a alegria do outro. Concluindo, irmãos, assim como o cantor country da introdução, da ilustração desse sermão, experimentou uma transformação radical através da pregação de arrependimento e pecado de Billy Graham. Cada um de nós aqui essa noite, cada um de nós, podemos experimentar a mesma transformação quando nós abrimos os nossos corações para a mensagem de arrependimento e entregarmos as nossas vidas para Jesus Cristo, virarmos para Jesus, reconhecer que nós somos pecadores. Sou frequentador de igreja, sou ledor de Bíblia, né? Sou orador, sou um religioso, mas eu preciso me arrepender porque eu sou um pecador. Eu preciso me arrepender. 3 aplicações práticas, irmãos. Valorize a proclamação verbal da mensagem do Evangelho. A palavra precisa ser pregada. E a mensagem central do Evangelho é o chamado ao arrependimento, para o amor de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Porque nós fomos chamados a ser cidadãos de um reino celestial. Porque ninguém vai ficar aqui para semente nessa terra. Ninguém vai ficar aqui para o resto da vida. Todos nós temos um tempo limitado. E a chamada ao arrependimento é já. Porque a gente não sabe se vai sofrer um infarto ou um derrame daqui meia hora. Misericórdia, pastor, vira essa boca para lá. A gente não sabe o tempo de vida. Talvez muita gente tenha tempo de arrepender no leito de morte. Porque demora para morrer. Outros já morrem instantaneamente. Reconheça a importância do arrependimento para fazer parte do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é lugar de gente perfeita, o reino de Deus é lugar de gente arrependida. Insisto em dizer isso. E permita que a mensagem transformadora do reino de Deus seja evidente na sua vida. Reconheça que Jesus Cristo é o centro de tudo. E que somente através dele encontramos a salvação e a transformação genuína. Eu preciso me voltar para Cristo. Eu preciso entender que eu preciso ser uma pessoa arrependida e me voltar para Cristo. E continuar a minha caminhada. Porque senão eu vou tomar a atitude de Judas. Eu vou entender pela razão, vou sentir a emoção, mas vou me desesperar e vou dar cabo à minha vida. Ou eu posso fazer como Pedro, completar o ciclo. Arrependimento, confessão, confessar o pecado e se voltar para Jesus. Precisamos voltar para Jesus. Feche seus olhos. Gostaria de orar por você. Querido Deus, agradecemos pela mensagem do Evangelho e pelo chamado ao arrependimento. Ajuda-nos, ó Deus, a valorizar a proclamação verbal do Evangelho e a compreender a necessidade de um verdadeiro arrependimento. Porque o reino do Senhor, o reino dos céus, o teu reino, é lugar de gente arrependida. Senhor Jesus, reconhecemos que é o centro de tudo e que através de Ti encontramos transformação, que através do Teu sofrimento entendemos, ó Pai, o quanto somos pecadores e o quanto precisamos nos arrepender de quem somos e do que fazemos e nos voltar para Ti. Assim oramos, ó Deus, arrependidos do nosso pecado, arrependidos de quem somos, para nos voltar para Ti. Reparar o mal que fazemos,
reparar o mal que fizemos ou que fazemos aos nossos cônjuges, reparar o mal que fazemos ao nosso irmão, falando mal, qualquer outro tipo de pecado. Ó Deus, nos ajude a viver uma vida de arrependido, a uma verdadeira metanoia, voltando para o Senhor e vivendo para Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Palavra de Deus ao nosso coração. Guarde essa palavra de Deus ao seu coração.